Irmão, nesse momento vamos começar o nosso devocional da manhã para que Deus venha sobre nossas vidas, para que Deus venha sobre nossas vidas, sobre os nossos caminhos, e que nós venha ter um domingo repleto da presença de Deus, um domingo repleto da comunhão com Deus. Necessitamos da presença de Deus todos os dias da nossa vida, todos os dias do nosso ser. Ó maravilhoso Deus e eterno Pai, vem nessa manhã sobre este lar, sobre esta casa. Venha derramar da tua unção, do teu poder, da tua autoridade. Vem revestir esta casa com a tua glória, com o teu poder. Cada ser que vive nessa casa seja transformado pelo teu evangelho, pela tua palavra. Ó Espírito Santo, vem sobre nossas vidas no dia de hoje. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, como esse mês é o mês que comemora o Dia das Mulheres, eu vou falar de duas mulheres da Bíblia que foram tolas, que não obedeceram a Deus. A mulher de Ló e a mulher de Jó. Olha o que diz em Provérbio 9:3. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Olha só. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. É dois exemplos de mulheres tolas que não devem ser seguidos. São esposas de Ló e a esposa de Jó. Mulheres de dar dó. Mulher de Ló. Vamos começar pela mulher de Ló. A mulher de Ló que olhou para trás. Isso está lá em Gênesis 19:26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estalta de sal. Irmão, a mulher de Ló olhou para trás quando Sodoma estava sendo queimada. Ela foi alertada anteriormente que não deveria fazer isso. Quer dizer, Deus amputou, porque muitas vezes, irmão, o ser humano diz assim: eu estou sofrendo. Muitas vezes o ser humano está dizendo: o meu lar está destruído, o meu lar está sendo destruído. Mas muitas vezes as pessoas não olham que não é culpa de Deus. Deus muitas vezes já avisou aquela pessoa que ela está se distanciando dele, que ela está ficando distante dele. E aí muitas vezes as pessoas desobedecem a Deus e continuam no erro. O pecado atrai. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela era apegada àquela cidade pela luxúria, pela avareza, pelo que aquela cidade fazia. É como o mundo de hoje. Atrai muita gente pelas facilidades, pela luxúria. E as pessoas, até que são cristãos, que são avisadas pela própria palavra de Deus, que nós temos de renunciar, que nós temos de nos entregar, as pessoas continuam dentro da casa de Deus, mas distante de Deus. Não é que Deus esteja distante, é que ela se distancia através da sua desobediência. Olha o que diz em Gênesis, como Deus avisou a Ló e toda a sua família. Gênesis 19,
17, versículo 17 diz assim: e aconteceu que, tirando-as fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereça. Olha o aviso de Deus. Olha o aviso de Deus aqui para toda a família de Jó. E muitas vezes as pessoas olham para trás. Olhar para trás desobedece a palavra de Deus. Olhar para trás. A própria Bíblia diz: se você pegar no arado, se você entra no Evangelho, não olhe mais para o mundo. Se você pegar no arado, você não pode mais olhar para trás. Não olhe para o mundo, não olhe para que as coisas do mundo que te oferecia vai continuar te oferecendo. Você não pode olhar para as coisas do mundo, você tem de buscar a presença de Deus. Você tem de buscar a direção de Deus, porque você entregou a vida a Ele. Se você entregou a sua vida a Ele, você não tem mais autoridade sobre a sua vida. A sua vida pertence a Deus. Então você tem de obedecer o Evangelho. E qual a obediência do Evangelho? Renúncia, espiritualidade e disciplina bíblica em sua vida. Aqui acontece algo muito dolorido para a vida de um cristão, ou para a vida daqueles que não querem escutar a voz de Deus. Ela recebeu uma ordem e não obedeceu. Viu? Assim tem muitas mulheres dentro da igreja que não edificam seu lar, não edificam sua família, porque muitas vezes não vive o Evangelho. Muitas vezes vive fazendo aquilo que o homem manda ela fazer. Muitas vezes vive fazendo aquilo que não deve se fazer. As mulheres têm uma boa memória e dificilmente se esquece de alguma coisa. O problema é que ficam olhando para trás. As coisas que estão sendo já devoradas pelo fogo do passado. Essa fumaça perturba a família e não permite que visualizem o futuro. Quer dizer, a mulher sábia edifica seu lar, a prudente destrói. A mulher de Ló destruiu. A mulher de Ló destruiu sua casa. Se você for ver a história de Jó, ler os versículos todos lá em Gênesis, você vai ver que foi uma destruição. Embora que eles escaparam de Sodoma e Gomorra, embora que aquela família escapou daquela destruição que Deus colocou, eles continuaram se destruindo. Por quê? Porque não quiseram obedecer a Deus. Chegou o momento da caminhada de Ló, que Deus disse: Ló, vai para aquela cidade. Ló chegou e disse assim, não, eu vou para a caverna. Porque se eu for para aquela cidade, as minhas filhas são muito bonitas e eles vão me matar para ficar com minhas filhas. Então, como é que Deus manda você ir para um lugar para que o mal venha te atingir? Isso é falta de raciocínio, isso é falta de confiança, é falta de fé. É o que tem muita gente dentro da igreja. Deus manda fazer algo e eles não fazem. Eles não querem fazer. Por que eles não querem fazer? Porque eles querem seguir aquilo que sua mente manda, que o seu coração manda. Enganoso é o coração do homem. Então, logo, se nós formos ver, analisar por inteiro essa história, não só a mulher de Ló se destruiu no começo da caminhada, que ela virou uma estátua de sal.
Mas toda a família de Ló se destruiu pela desobediência a Deus. Pela desobediência a Deus. Aliás, Ló, quando estava com Abraão, era um homem abençoado. Era um homem que tinha tudo. Era um crescimento. Por quê? Não era por causa de Ló. Era porque Abraão tinha fé. E o que Deus mandava Abraão fazer, Abraão fazia. Obedecia. Então, aqueles que estavam ao redor de Abraão eram todos prósperos pela obediência de Abraão. Então, Ló tinha uma prosperidade que não vinha dele. É tanto que Ló era tão ambicioso, e os trabalhadores de Ló eram ambiciosos, que chegou um tempo que eles começaram a brigar entre eles. Por isso que Deus disse: Abraão, se separa de Ló. Porque quando Deus vê que que você é uma pessoa de Deus, que você está caminhando com Deus, e aquela pessoa está trazendo confusão para a sua vida, está trazendo problema para a sua vida, Deus manda afastar-se dela. Então Deus disse: Abraão, se afasta de Ló. Se ele for para a esquerda, você vai para a direita. Se ele for para a direita, você vai para a esquerda. Então Abraão chegou para Ló, que o homem de Deus ouve aquilo que Deus fala, e disse: Ló, eu não vou escolher o lugar, você que vai escolher. Se você escolher qualquer direção aí, eu vou para outra. Então o Ló olhou as campinas que ia até Sodoma e Gomorra, que eram as campinas verdejantes. Isso é o mundo. Ele mostra uma coisa que não é. Uma coisa que só caminha, você só caminha para a destruição, irmão. O mundo só nos mostra o brilho da destruição. Então Ló olhou para Campinas e viu aquele pasto verdejante. Quando Ló chegou naquele lugar, ele se estabeleceu. E ali começou a destruição de sua vida. Porque seus filhos se perderam, sua esposa se perdeu. E aquele lugar estava tão terrível que Deus teve de destruir aquele lugar. Aí Ló sai pela oração de Abraão pedindo. Os anjos vão, a verdade não está em mim, mas está no Espírito Santo. Se o Espírito Santo ensina a igreja como ela deve estar e como ela deve viver, o corpo da igreja e toda a igreja, que somos nós, a igreja somos nós, temos de botar em prática. Aí aquela igreja fica sadia, aquela igreja fica próspera, aquela igreja, ela salva, ela liberta. Mas se for uma igreja que o pastor sobe lá só para pregar e depois desce, tchau e benção, não exige das suas ovelhas a disciplina que antigamente era exigido. Antigamente era exigido. Se você estivesse na igreja e estivesse errando, o pastor te chamava no eixo, irmão. O pastor te chamava para te exortar. Isso quando ele não te botava em cima do altar e exortava você na frente de todo mundo. Uma vergonha, uma humilhação. Não, é a verdade. É a verdade. A verdade hoje se tornou vergonha e humilhação. Hoje nós não... É crente cristal, não é crente barro não. É crente cristal. Se falar algo, ele se quebra todo. Ouviram estalta de sal, como a mulher de Ló. Não quer obedecer. Quer viver da sua maneira, do seu jeito. Isso não pode, irmão. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela deve ser nossa ferramenta de estudo diariamente, irmão. Não está acontecendo isso mais na igreja. Por isso que os cristãos hoje, irmão, estão como a mulher de Ló. Estão como a mulher de Ló, de costa. Viu, irmão? De costa, virando as costas para o evangelho, olhando para o mundo mais do que para Cristo. Nós vemos hoje dentro da igreja
nós vemos os levitas, nós vemos o grupo de louvor da igreja, nós vemos pessoas que até começam bem na igreja, jovens, e muitas vezes quem destrói aquela unção, aquela intimidade com Deus é o próprio pastor. É o próprio pastor que coloca regras mundanas, disciplina mundanas. E muitas vezes o pastor é tão avarento que vê aquela pessoa que está na igreja se destacando como levita, ele quer como se fosse dele. Aquela pessoa não pode ir adiante sozinha, tem de ficar nas mãos dele, porque ele quer ganhar dinheiro às custas daquela pessoa. E o que eu ensino aqui aos levitas dessa casa é que o dinheiro não é tudo. Não é tudo, eles podem ir para onde for. Eles precisam, mas o dinheiro não é tudo. Eles não podem aceitar a exaltação do homem em sua vida, porque isso tira a glória de Deus. Isso não é só por levita, isso é para pastores, para pregadores que vivem aí pregando e o povo gritando por ele, isso tira a unção dele. E ele desanda, começando a falar coisas que agradam ao povo e deixou aquela essência de falar a verdade de Deus. Isso está acontecendo muito. Isso são as mulheres de Ló e São Ló na caminhada para a caverna. E a caverna leva a pessoa só a fazer uma geração de maldito. Ló fez uma geração de maldito. Enquanto Abraão cresceu e fez uma geração abençoada, do outro lado Ló fez uma geração de maldito. Abraão se separa de Ló, porque quando Deus vê que que você é uma pessoa de Deus, que você está caminhando com Deus, e aquela pessoa está trazendo confusão para a sua vida, está trazendo problema para a sua vida, Deus manda afastar-se dela. Então Deus disse: Abraão, se afasta de Ló. Se ele for para a esquerda, você vai para a direita. Se ele for para a direita, você vai para a esquerda. Então Abraão chegou para Ló, que o homem de Deus ouve aquilo que Deus fala, e disse: Ló, eu não vou escolher o lugar, você que vai escolher. Se você escolher qualquer direção aí, eu vou para outra. Então o Ló olhou as campinas que ia até Sodoma e Gomorra, que eram as campinas verdejantes. Isso é o mundo. Ele mostra uma coisa que não é, uma coisa que só caminha, você só caminha para a destruição, irmão. O mundo só nos mostra o brilho da destruição. Então Ló olhou para Campinas e viu aquele pasto verdejante. Quando Ló chegou naquele lugar, ele se estabeleceu. E ali começou a destruição de sua vida, porque seus filhos se perderam, sua esposa se perdeu, e aquele lugar estava tão terrível que Deus teve de destruir aquele lugar. Aí Ló sai pela oração de Abraão pedindo. Os anjos vão, a verdade não está em mim, mas está no Espírito Santo. Se o Espírito Santo ensina a igreja como ela deve estar e como ela deve viver, o corpo da igreja e toda a igreja, que somos nós, a igreja somos nós, temos de botar em prática. Aí aquela igreja fica sadia, aquela igreja fica próspera, aquela igreja, ela salva, ela liberta. Mas se for uma igreja que o pastor sobe lá só para pregar e depois desce, tchau e benção, não exige das suas ovelhas a disciplina que antigamente era exigido. Antigamente era exigido. Se você estivesse na igreja e estivesse errando, o pastor te chamava no eixo, irmão.
O pastor te chamava para te exortar. Isso quando ele não te botava em cima do altar e exortava você na frente de todo mundo. Ah, é uma vergonha, uma humilhação. Não, é a verdade. É a verdade. A verdade hoje se tornou vergonha e humilhação. Hoje nós não... É crente cristal, não é crente barro não. É crente cristal. Se falar algo, ele se quebra todo. Ouviram estalta de sal, como a mulher de Ló. Não quer obedecer. Quer viver da sua maneira, do seu jeito. Isso não pode, irmão. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela deve ser nossa ferramenta de estudo diariamente, irmão. Não está acontecendo isso mais na igreja. Por isso que os cristãos hoje, irmão, estão como a mulher de Ló. Estão como a mulher de Ló, de costa. Viu, irmão? De costa, virando as costas para o Evangelho. Olhando para o mundo mais do que para Cristo. Nós vemos hoje dentro da igreja. Nós vemos os levitas. Nós vemos o grupo de louvor da igreja. Nós vemos pessoas que até começam bem. Começa bem na igreja, jovens. E muitas vezes quem destrói aquela unção, aquela intimidade com Deus é o próprio pastor. É o próprio pastor que coloca as regras mundanas, disciplina mundanas. E muitas vezes o pastor Ló fez uma geração de maldito. Enquanto Abraão cresceu e fez uma geração abençoada, do outro lado Ló fez uma geração de maldito. Qual a geração de malditos? Os moabitas e os amonitas, que é uma geração que vem da descendência de Ló, uma geração que odeia Deus, uma geração que não quer nada com Deus. Então nós temos de ter consciência do que é o Evangelho, irmão, para nós não nos tornarmos como Ló e como a esposa de Ló que olhou para trás. Você precisa aprender, irmão. Você precisa aprender. Você precisa aprender. Precisamos nos arrepender da maneira arrogante com que às vezes julgamos as Escrituras. E em vez disso devemos aprender a nos submeter humildemente aos seus julgamentos. Se chegarmos às Escrituras com a mente decidida, esperando ouvir dela apenas um eco de nosso próprio pensamento e nunca o trovão de Deus, então, de fato, Ele não falará conosco e seremos apenas confirmados em nosso próprio preconceito. Devemos permitir que a palavra de Deus nos conforme, nos confronte, perturbe a nossa. Ló fez uma geração de maldito. Enquanto Abraão cresceu e fez uma geração abençoada, do outro lado Ló fez uma geração de maldito. Qual a geração de malditos? Os moabitas e os amonitas, que é uma geração que vem da descendência de Ló, uma geração que odeia Deus, uma geração que não quer nada com Deus. Então nós temos de ter consciência do que é o Evangelho, irmão, para nós não nos tornarmos como Ló e como a esposa de Ló que olhou para trás. Você precisa aprender, irmão. Você precisa aprender. Você precisa aprender. Precisamos nos arrepender da
maneira arrogante com que às vezes julgamos as Escrituras. E, em vez disso, devemos aprender a nos submeter humildemente aos seus julgamentos. Se chegarmos às Escrituras com a mente decidida, esperando ouvir dela apenas um eco de nosso próprio pensamento e nunca o trovão de Deus, então, de fato, ele não falará conosco e seremos apenas confirmados em nosso próprio preconceito. Devemos permitir que a palavra de Deus nos conforme, nos confronte, perturbe a nossa segurança, mine a nossa complacência e destrua os nossos padrões de todo pensamento e comportamento. Olha, irmão, se nós chegamos até a palavra, porque hoje está assim, a palavra está distorcendo para o homem cobrir seu pecado. Ele nunca vai escutar a voz de Deus como um trovão. Como um trovão. A igreja está como no tempo de Moisés, que Moisés falava com Deus, Deus falava com Moisés, Deus dava uma ordem e o povo não obedecia. Aí chegou um momento que o povo disse: manda Deus falar conosco. Só que a igreja do dia de hoje está como aquele povo, não está suportando a voz de Deus, está pedindo para que Deus venha parar de falar, está pedindo para que Deus venha se calar, e Deus não se cala. Deus não vai se calar. O pecado, o erro que está dentro de você vai ser rasgado como uma espada de dois gumes. Você vai ser transpassado. O seu pensamento tem de mudar. O seu comportamento vai ter de mudar se você quer ser um cristão. Você vem para a igreja, Deus te aceita de qualquer jeito que você chegar. Mas Ele não vai te deixar daquele jeito. E o que é que vai te transformar para tu se formar uma igreja? Ser uma igreja, ser o corpo da igreja. É a palavra de Deus, porque a palavra de Deus dói, irmão. A palavra de Deus machuca. A palavra de Deus não é só flores, não. Tem gente que gosta de ficar só em salmos. Só em salmos. Só em salmos. A Bíblia toda, a Bíblia e nada além da Bíblia é a religião da igreja cristã. Nós não somos religiosos, nós somos cristãos. Cristão não é uma religião. Cristão é viver como Cristo viveu aqui na terra. O cristianismo não é uma religião. Qualquer outra religião, budismo, qualquer outra, pode ser chamada de religião. Mas o cristianismo, ele não é uma religião. Porque a Bíblia, se nós formos abrir ela bota umas regras e umas disciplinas na nossa vida, que quando nós começamos a colocar no nosso viver, nós se transformamos e não somos igual ao mundo. Então não é uma religião, é uma maneira de viver. É uma maneira de viver. Você tem de mudar, irmão. Você tem de mudar. Nessa manhã, busque mudar. Viu? Busque mudar. Os cristãos que negligenciam a Bíblia simplesmente não amadurecem. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que não lê a Bíblia, que não faz um devocional em casa, que espera o homem, o cristão estão dentro da caverna por
por não escutar a voz de Deus. Irmão, nesse momento eu vou encerrar esse devocional. Que você venha buscar a presença de Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, abençoa o dia de todo desta casa, desta família, abençoa o Parque Leblon, abençoa nós todos, Pai, e dirige os nossos passos no dia de hoje, e que esse devocional venha entrar no coração dessas pessoas e ela venha mudar para ser obediente ao Senhor e viver no caminho do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Escute um louvor aí. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar com louvor adorado a Deus. Que chames, leva-me mais fundo do que já estive. Glorificado e exaltado é o teu nome. Eu busco a tua presença todos os dias da minha vida, porque eu dependo dela para me orientar, me conduzir nesse mundo de treva. Vem sobre nós, irmão. Vem sobre nossas vidas, porque precisamos de ti, em nome de Jesus.